Pagesie, o seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em batalhas épicas. Ideias transformadoras e personagens que marcaram o mundo. Respire fundo, porque o passado vai te encontrar agora. Olá! Hoje vamos dar uma olhada nas origens e no começo de Roma. A gente tem aqui um material, uns textos históricos, né? E a ideia é tentar entender como Roma surgiu, sabe? Como se organizou e começou a crescer, focando ali na monarquia e principalmente na república. Vamos ver como essa história começa. Primeiro, o lugar. Roma aparece ali na Península Itálica e era um lugar, com muitos povos diferentes, né? O material mostra latinos, sabinos, etruscos, mais ao norte, gregos no sul. Isso mesmo, uma mistura cultural bem grande desde o início, e isso, claro, foi fundamental para formar Roma. E falando das origens, bom, tem a lenda, né? Todo mundo conhece Rômulo e Remo, a loba, a fundação mítica lá em 753 a.C. Ah, sim, a lenda é famosa. Pois é, mas o que a pesquisa histórica indica é um processo mais orgânico, digamos. Aldeias de latinos, de sabinos que foram se juntando aos poucos e com uma influência bem forte dos etruscos, os vizinhos ali do norte. Entendi. Não foi tipo uma fundação num dia só. Não mesmo. Foi uma união que não era só política, era física também, sabe? A gente vê nos achados arqueológicos o surgimento de ruas, calçadas, um sistema de esgoto, a cloaca máxima, aquedutos. Nossa, infraestrutura de verdade. Exato. Deixou de ser só um monte de cabana para virar um centro urbano mais organizado, mais funcional. E essa organização também evoluiu na política, né? A gente costuma dividir a história romana em 3 grandes períodos. Isso. Monarquia, que vai mais ou menos até 509 a.C., depois a República, de 509 até 27 a.C., e aí começa o Império. E o nosso foco aqui hoje é a República, né? Esse período cheio de mudanças. Foi uma virada em tanto, essa passagem para a República. Sai a figura do rei, que era vitalício, e entra um sistema com magistrados, e esses magistrados eram eleitos todo ano pelos cidadãos. Uma aposta num governo mais coletivo, então. Exatamente. E os pilares desse sistema republicano, como o material que a gente viu detalha bem, eram as magistraturas, que cuidavam do governo e da justiça, o Senado... No começo era tipo um conselho de anciãos, né? Das famílias mais importantes, os patrícios. Tinha muito peso. Muito peso. E as assembleias populares, onde o povo votava leis e elegia os magistrados. Era um equilíbrio bem delicado, na verdade. E para fazer essa máquina toda funcionar, criaram cargos específicos, certo? Sim. Tinham os cônsules, né? Geralmente 2, que comandavam o exército e a administração geral. O topo do poder ali. Isso. E os pretores, que cuidavam da parte da justiça, fundamental numa cidade crescendo. Aí tinha os questores, para cuidar do dinheiro público, das finanças. Os edes, que zelavam pela cidade mesmo, ruas, templos, mercados, essas coisas. E os censores. Ah, os censores. Eles faziam um censo da população e também definiam quem podia entrar para o Senado, né? Era uma forma de tentar organizar e dividir o poder. Tentaram, mas essa organização não acabou com as tensões internas, não. Pelo contrário. Uma parte enorme da história da República é marcada por aquele conflito, sabe? Entre os patrícios, a elite tradicional, e os plebeus, que eram a maioria dos cidadãos. Ah, sim. A luta dos plebeus por mais direitos. Exatamente. E os textos mostram que eles conseguiram coisas importantes, né? Como os tribunos da plebe, que tinham o poder de veto, podiam barrar decisões que prejudicassem a plebe. Importantíssimo isso. Muito. E a Lei das 12 Tábuas, que foi um marco. Colocou as leis por escrito, à vista de todos, deu mais transparência, né? Claro. E teve mais coisa, né? A Lei Canuleia. Sim, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, e a Lei Licínia Sextia, que é bem interessante. Ela não só abriu caminho para plebeus chegarem ao consulado, mas também acabou com a escravidão por dívidas para cidadãos romanos. Isso é um ponto-chave.
É, sim. E tem um paradoxo aí, né? Porque ao proteger o cidadão romano da escravidão por dívida, talvez Roma tenha, sem querer, aumentado a necessidade de buscar escravos fora, nos povos conquistados. Faz sentido. Uma consequência não intencional. Pois é. E claro, para ter soldado para as legiões, precisavam dos plebeus. Então essas concessões também ajudaram a fortalecer o exército. E que exército, hein? A República Romana foi muito expansionista. As guerras púnicas contra Cartago, que começaram lá por 264 a.C., são um exemplo claríssimo disso. Um divisor de águas total. Vitória total de Roma. Cartago foi destruída. Se a gente olha o mapa de 100 a.C., Roma já domina quase todo o Mediterrâneo Ocidental. Sicília, Sardenha, Espanha, norte da África. Eles até começaram a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Nosso mar. Exato. Dá a dimensão da coisa. E essa expansão toda teve uma consequência direta, assim, massiva, que o material deixa bem claro um número gigantesco de pessoas escravizadas chegando. Principalmente prisioneiros de guerra, né? Exato. E essa mão de obra virou o motor da economia romana. Na agricultura, nos latifúndios, nas minas, nos serviços urbanos, tudo dependia muito deles. Isso gerou muita riqueza para alguns, claro. Mas também uma sociedade muito desigual, imagino. E instável. Brutalmente desigual e instável. E essa instabilidade acabou explodindo, né? Com a revolta do Espartaco lá em 73 a.C. Nossa, Espartaco, um gladiador que liderou uma revolta enorme de escravizados e até de pobres livres. Chegou a ameaçar Roma seriamente por quase 2 anos. Os relatos falam de um exército rebelde gigante que causou pânico mesmo. Causou muito pânico. E a resposta de Roma foi terrível. Milhares de sobreviventes crucificados ao longo da Via Ápia. Uma demonstração de força brutal. Que coisa horrível. O episódio do Espartaco e também as guerras civis que começaram a pipocar mostram que a República estava entrando numa crise profunda. E as vitórias militares acabaram fortalecendo demais os generais, né? Exatamente. O poder deles cresceu muito com as conquistas. Aí surge o primeiro triunvirato, aquele acordo informal entre Crasso, Pompeu e Júlio César, lá por 60 a.C. Que não era bem uma solução, né? Era mais um sintoma da crise. Totalmente. Mostrava que o poder pessoal, o poder militar, já estava passando por cima das instituições da República. O fim dela já estava meio que anunciado ali. Então, pra gente amarrar aqui nossa conversa. Vimos Roma nascer, dessa mistura de povos, criar essa estrutura republicana bem complexa, passar por lutas sociais fortes. Se expandir de um jeito impressionante pelo Mediterrâneo. E como consequência disso tudo, lidar com a escravidão em massa e ver o poder ir parando na mão dos generais. O que fica disso tudo? Acho que é entender que as bases dessa civilização tão importante foram construídas sobre coisas incríveis, mas também sobre contradições e conflitos bem pesados, né? Com certeza. E para fechar, uma coisa que esses relatos históricos fazem a gente pensar. A desigualdade social parece ser um fio condutor, sabe? Tanto nos conflitos internos, patrícios e plebeus, quanto na revolta do Espartaco. Verdade. Isso leva a gente a pensar sobre ciclos históricos, talvez. Será que o próprio sucesso de Roma, essa expansão e riqueza toda, não carregava ali dentro as sementes da própria instabilidade? A riqueza gerou poder, sim, mas também uma desigualdade tão grande que acabou, de certa forma, minando as estruturas que permitiram tudo isso? É uma boa reflexão. Fica aí um lembrete de como o auge de algo pode conter já os germes da sua transformação. Ou da sua queda. Algo pra gente continuar pensando. Pátio RG, onde a história ganha voz e sentido. Com o professor Jorge, cada episódio é uma viagem que desperta, ensina e transforma. E lembre-se sempre, cuida da sua vida, cuida da sua história. Até o próximo capítulo no tempo.